Boa tarde, crianças! Hoje a nossa videoaula de língua portuguesa começará na página 28, divisão silábica. Divisão silábica é quando nós pegamos a palavrinha e separamos ela em sílabas. Por exemplo, a palavrinha Amapá. É uma palavra indígena. Então, nós vamos separar Amapá. Ela tem 3 sílabas. Então, vocês vão procurar essa e outras palavrinhas indígenas aqui no nosso diagrama. Lembrando que ela vai estar por sílabas. Então, a palavrinha Amapá terá a sílaba A, o Ma e o Pá, certo? E aqui ao lado, ó, nós temos um QR Code sobre as palavras indígenas e o seu significado. Na página 29, vocês irão recortar essas imagens e colar no lugar indicado, conforme a sílaba para você formar a palavrinha. Por exemplo, carro. Eu tenho o desenho do carro, só que aqui está rocar. Então, eu vou inverter as sílabas e escrever a palavrinha carro e colar, certo? Faça isso com todas essas imagens. Na página 30, vocês vão separar essas palavrinhas aqui do lado, fazendo a divisão silábica, só que tem palavrinha que escreve com um S e palavrinha que escreve com 2 S's. Então, peça ajuda para a mamãe para você conseguir responder se é com um S ou 2. Lembrando que o S, quando tem duas letrinhas S, por exemplo, na palavra pássaro, eu tenho que separar paz, depois eu separo o sa, depois o ro, pássaro. Porque o S e S junto, eles brigam. Eles não podem ficar juntos na mesma sílaba. Então, eu tenho que colocar um S em uma sílaba e um S em outra sílaba, ok? Na número 5 é a mesma coisa. Nós temos a palavrinha, nós temos já os quadrinhos para poder colocar as sílabas da palavra. E na número 6, vocês vão conversar, ao invés de conversar com o colega ou professor, converse com a mamãe, com o papai, sobre essa separação silábica. E depois você escreve aqui embaixo uma regrinha. Na página 31, nós temos as letras M e N. Aqui ao lado nós temos um QR Code, que é um jogo sobre o som nasal. Som nasal é o sonzinho que vem do nariz, ó. Se você colocar o dedinho aqui no nariz e falar a palavrinha tampa, você vai perceber, ó, que treme aqui no nariz. Faça o teste. Tampa. Então, o M, ele tem um sonzinho nasal nessa palavrinha. Já na palavrinha mala, ele não tem. Ó, põe um dedinho para você perceber, ó. Mala, ele não tremeu. Agora, tampa, ele treme. Então, você vai circular a letrinha M nas duas palavrinhas. E na letra B, ao pronunciar essas palavras, é possível dizer que a letra M representa o mesmo som? Será que ela tem o mesmo sonzinho? Ou só em uma palavra que ela tem um sonzinho nasal? Aqui ao lado está explicando pra gente que a letra M não representa o mesmo som nas duas palavras. Já é uma dica, né? Na número 8, nós temos duas palavras, novo e dente. Você vai circular a letrinha N e na letra B você vai ver se o N representa o mesmo som nas duas palavras. Para responder essas duas questões, é só colocar o dedinho, ler a palavra que você vai perceber se as duas têm um sonzinho nasal ou somente uma. Na questão 32, forme duplas. Então, vocês não vão formar duplas, vocês vão fazer com a mamãe ou o papai, né? Não vai sentar junto com o coleguinha, porque nós não estamos na escola, infelizmente. E vocês vão distribuir essas palavras no quadro conforme solicitado. Então, ó,
M no início da palavra. Início é o começo. Então, você vai colocar duas palavrinhas dessas daqui que começam com a letra M, que iniciam. Depois o M no final da sílaba, lá no finalzinho da palavra. A mesma coisa, o N no início da sílaba e o N no final da sílaba. E por último, vocês irão completar essa cruzadinha com a letrinha M ou a letrinha N. E aqui vai uma dica muito importante. Antes da letrinha P ou B, a gente usa o M. É o M de mamãe. Se a palavrinha não tiver o P ou o B, a gente coloca o N, certo? Vou dar um exemplo. Umbigo, aqui na primeira, ó. Umbigo. Estão vendo que eu tenho a letrinha B? Estão vendo aqui, ó? Então, antes do P ou do B, eu uso M. É uma regrinha. Então, eu já sei que a palavrinha umbigo vai ser escrita com a letra M. E se a palavrinha tivesse no lugar do B uma letrinha F? Faz de conta que aqui fosse uma letrinha F, uma outra palavra. Eu trocaria o M pelo N. Porque a regrinha do P e do B antes usa M. Sempre. Para essas duas letras. Ok? Agora, nós vamos para o livro de atividades, que é o nosso dever de casa, na página 20 e 21. Releia esse trecho do texto. É como ver o anúncio do Papai Noel e pensar: nossa, chegou o Natal. Observe a separação em sílabas dessa palavra, nossa. Lembra da regrinha dos dois S's? Eles não podem ficar na mesma palavrinha, senão, na mesma sílaba da palavrinha, né? Senão eles brigam. Então, eu escrevo a palavrinha nossa com dois S's. Mas na hora de separar, eu separo nós e depois eu separo sa. Nós, sa. Um S para uma sílaba, um S para outra, porque juntos elas brigam. Agora, vocês vão separar essas palavrinhas com SS ao lado, certo? E na questão da página 21, vocês vão lá no material de apoio. Aqui, ó, material de apoio lá na página 1. Estão vendo que eu tenho essas 4 imagens? Vocês vão recortar e irão colar no lugar indicado. Vassoura, você vai colar a imagem da vassoura aqui. E embaixo você vai separar. Vassoura. Lembrando que os S's, dois S's junto na mesma palavra, brigam. Então, tem que colocar um S para uma sílaba e um S para a outra. E essa é a nossa aula de hoje. Um beijo!